A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos os irmãos, amém? Amém. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, versículo 55. O sermão dessa noite dei por título O Carpinteiro e o Salvador, as marcas do caráter de José na vida de Jesus, amém? O Carpinteiro e o Salvador. Diz assim o texto que nós vamos ler, está em Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Versículo 56. Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? Até aqui. Mas a primeira frase desse versículo é o que eu quero pregar. É o que eu quero pregar. Não é este o filho do carpinteiro? Meus queridos, Deus, Ele é maravilhoso, e eu refletia um pouco sobre a paternidade. Veja que coisa magnífica Deus compartilhar de uma maneira sobrenatural, sobre-humana, o plano salvífico, o plano perfeito da salvação com um casal. Um casal, Maria e José. Veja como Deus é maravilhoso em fazer isso. Deus poderia, por ser soberano, e ter capacitado Maria para que ela criasse Jesus sozinho, sim ou não? Deus, por ser soberano, poderia ter capacitado Maria muito bem para que ela viesse criar o seu filho unigênito de uma maneira sobre-humana. Ele poderia também tê-la livrado das consequências do que lhe esperava, porque vocês sabem muito bem da história. Maria estava prometida a José, desposada, a Bíblia diz, ela era noiva, iam se casar. José já tinha até pago o dote da moça, e ela chega para José e diz: olha, eu estou grávida. Apareceu um anjo para mim e disse que eu vou gerar e vou conceber e vou dar à luz ao Filho de Deus, e o nome dele vai ser Jesus Cristo. José ficou chocado com essa situação, e eu acho muito interessante, a começo de conversa, você interpretar exatamente o que está acontecendo ali. José, ele não se preocupa com ele mesmo, está lá em Mateus capítulo 1, do versículo 19 em diante. Mas ele se preocupa com Maria, e a ponto de no versículo 19 e 20 de Mateus capítulo 1, ele diz assim: ele ponderou no seu pensamento em abandoná-la secretamente, como se ele tivesse feito a coisa errada e tivesse fugido. Ele não queria, e o texto vai dizer, envergonhá-la publicamente. E quando ele estava pensando nisso, ele adormeceu. E o anjo então visitou ele também e lhe explicou o plano do Senhor. Irmãos, a consequência para Maria seria a melhor seria o banimento. Maria seria banida. Nós temos que entender que ela seria julgada segundo a lei dos judeus, mas naquele momento, naquela realidade, o império que dominava era o Império Romano. E o Império Romano, às vezes, intervinha, não deixando que acontecesse a pena de morte. Mas o que a lei previa, para o que supostamente, visivelmente tinha acontecido com Maria, era a pena de apedrejamento. E José, não querendo que a sua amada sofresse isso, ele decidiu, ponderou no seu coração em abandoná-la secretamente. Mas Deus é soberano. Deus não poderia livrar Maria do apedrejamento? Poderia. Deus não poderia também sustentar Maria depois de ter sido banida? Porque geralmente uma mulher banida ficava sem família, ficava sem emprego, ou ela virava uma segunda esposa de um outro alguém que iria apenas usá-la como um objeto, ou ela iria se prostituir para conseguir o pão de cada dia. Deus não poderia livrar Maria dessas consequências? E sustentar tanto Maria quanto o seu filho unigênito? Sim ou não? Sim. Mas Deus não o fez. Ele poderia fazer.
mas não fez. Ele mesmo não quebrou um princípio e uma regra que ele mesmo criou da família. Ele criou a família homem e mulher para juntos criarem os seus filhos. Deus não poderia pegar e capacitar Maria? Poderia, mas Maria nunca conseguiria, humanamente falando, cobrir o papel do pai. Então Deus, soberano do jeito que é, escolheu Maria dentre as mulheres, mas dos homens naquela época, Deus escolheu José para ser o pai terreno do seu filho. Deus criou o homem, sexo masculino, macho, para ser o pai. Pode ser trans do jeito que for, nunca vai ser homem, nunca vai ser macho e nunca vai ser pai. Deus criou a mulher, sexo feminino, fêmea, para ser mãe. O homem pode ser o mais feminino possível, nunca será mãe, nunca será mãe, porque Deus assim fez e criou cada um para a sua função, cada um para o seu papel. Deus, como soberano, poderia muito bem ter capacitado Maria para naquela época ser uma mãe solteira, como nós temos muitas mulheres hoje que são e estão nessa condição porque ou perderam os seus cônjuges ou foram abandonadas por homens covardes. Deus poderia ter capacitado a mulher, ela é forte para criar uma criança sozinha, mas a mulher, mesmo sendo forte, nunca vai substituir a presença de um pai. A mulher nunca vai conseguir, e Deus assim fez. Deus escolheu Maria, mas Deus também escolheu um homem terreno para que fosse o pai adotivo do seu filho unigênito, Jesus Cristo. E assim como Deus escolheu dentre as mulheres uma mulher justa e honrada, a Bíblia vai nos dizer que Deus também escolheu um homem justo e honrado para ser o pai adotivo do seu filho unigênito. José, então, tem que ser olhado como o homem que o próprio Deus escolheu para ser o seu pai aqui na terra. Imagine só, irmãos, não pense que Deus tirou na sorte. Assim como o anjo apareceu para Maria e há todo esse romantismo nessa escolha, também na vida daquele pai. Não era para qualquer um, não era para qualquer homem, tinha que ser um homem de verdade. Maria carregou Jesus no seu ventre durante toda a gestação, durante todos os 9 meses. Mas veja que José carregou também Maria, e a imagem de um filho que nasceu precoce, porque ela encontrou-se grávida antes do casamento, e José aguentou a bronca, ele ficou ali, ele creu na palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas ela não fez isso sozinha. Ela carregou o menino, carregou, mas não fez isso sozinha. Deus levantou um homem da tribo de Judá, descendente de Davi, para carregar também o seu filho unigênito nos braços. E o que é muito interessante, irmãos, é que ele não escolheu um rei, ele não escolheu um governador, ele não escolheu um doutor da lei ou um mestre da lei, mas ele escolheu um homem de mãos calejadas, um carpinteiro que morava em Nazaré. Deus escolheu um homem simples para que fosse o pai terreno do seu filho Jesus Cristo. José, com a sua voz, acalmou Maria nas contrações do parto, e com as suas mãos calejadas foi ele quem pegou o menino Jesus. Nós anulamos sempre a presença de José. Por José não ter voz no Evangelho, a gente sempre anula José. Pensa que José era um candelabro. Não, irmãos, na hora do parto só estavam Maria e José dentro de uma estrebaria. Foi aquelas mãos calejadas e talvez com as unhas machucadas, que todo carpinteiro sempre anda com as unhas arrebentadas, que volta e meia escapa o martelo e dá numa unha. Foi aquela mão calejada que segurou Jesus e o enrolou em um pano e colocou numa manjedoura. É tanto que quando nós lemos que o
pastores chegam para visitar, o versículo nos diz que ali estavam Maria, José e Jesus na manjedoura. Um homem que estava ali, o homem que segurou o autor e consumador da nossa fé, serrava madeira no mato, arrancava toras e trazia. Imagine, naquela época não tinha motosserra, não tinha serra circular, era no machado e no serrote manual. Foi esse homem que Deus escolheu para que fosse o pai que iria criar o seu filho unigênito aqui na terra, o pai adotivo. Foi esse homem que ensinou Jesus Cristo a caminhar, falar e também a prover o sustento. Ou vocês acham que Jesus Cristo nasceu pronto? Foi um bebê, irmãos. Ele chorou, teve dor de ouvido, nasceu toda a dentição, fez sujeira, vomitou, teve dor, sentiu febre, ralou o joelho, e a mão que ensinava, eu hoje gravei um videozinho sobre isso, a cultura da época, quem ensinava o filho? O pai. O pai era responsável por ensinar o filho, é isso que a Bíblia diz em Efésios 6,4. Quem ensinou o que Jesus sabia foi José. Foi José. Foi ele quem trouxe, é óbvio que Deus é quem dá o sustento para nós, sim ou não? Claro que é Deus que providencia o sustento, mas foi José, irmãos, trabalhando na obra, trabalhando nas construções, trabalhando na carpintaria, que trouxe o pão para Jesus comer quando ele era pequenininho. Foi o serviço de José, trabalhando na carpintaria, a recompensa daquele trabalho árduo, que ele comprou a roupinha que Jesus vestiu quando era pequenininho, a sandalinha que Jesus colocou no pé. Foi esse homem que o Senhor escolheu para que fosse o pai adotivo do seu filho. Não foi um doutor, nem um mestre da lei, foi um carpinteiro lá de Nazaré, um carpinteiro da tribo de Judá. Sim, um homem que trabalhava no pesado, na construção de casas, sobrados e até mesmo palácios. Eu não sei porquê, irmãos, foi nos ensinado que José... Qual a profissão de José? Pode falar. E por que a gente diz que ele era marceneiro? Por que todo filme mostra José fazendo móveis, Jesus pregando tábua, fazendo mesa? É ou não é? Ele era carpinteiro e não marceneiro. E eu fui pesquisar. Falei, Senhor, eu preciso pesquisar porque eu vou pregar e eu não quero trazer uma inverdade para a igreja. Olha o que o Antigo Testamento fala sobre essa profissão de carpintaria. 2 Samuel capítulo 5, versículo 11. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, e estes construíram um palácio para Davi. O que é que os carpinteiros fizeram? Construíram um palácio. 2 Reis capítulo 12, versículo 11 e 12. O dinheiro depois de pesado era entregue aos que dirigiam a obra, tinham o seu encargo a casa do Senhor. Estes pagavam os carpinteiros e os construtores que reparavam a casa do Senhor. O que é que o carpinteiro fazia? Construía casas, construía sobrados e inclusive palácios. José não era marceneiro, José era carpinteiro. José era carpinteiro. No Novo Testamento, somente José e Jesus são chamados de carpinteiro. Um dos textos é o que nós lemos, Mateus 13:55, não é este o filho do carpinteiro? E o outro texto, os mestres ali chamam o próprio Jesus Cristo de carpinteiro. Marcos 6:3, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e suas irmãs não vivem aqui entre nós? Jesus e José são os únicos chamados de carpinteiro, e nós podemos ver nitidamente agora, irmãos, parece não fazer diferença, mas vocês vão ver como faz diferença nos ensinamentos de Cristo. Nós conseguimos ver nitidamente os reflexos da profissão de José nos ensinamentos de Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós desvinculamos Jesus Cristo
da sua parte humana. E eu quero dizer para você que o relato de Cristo até a sua morte é um relato de uma união hipostática, teologicamente falando. A união entre que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Essa união, 100% homem, 100% Deus. Isso nós chamamos de união hipostática. E essa natureza de Jesus, muitas vezes nós gostamos de desvincular. Veja o que Jesus disse em João 5,19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. O que José era? Carpinteiro. O que José era? Carpinteiro. E agora nós olhamos o próprio Jesus. Ele vai nos ensinar coisas e as suas lições têm princípios na carpintaria. Preste muita atenção. Nós vemos muitas vezes José como um fabricante de móveis, mas ele não era. José era um construtor. Tinham os pedreiros, aqueles que trabalhavam com as pedras, e tinham os construtores carpinteiros, que eram os responsáveis pela parte de madeira, vigamento, cobertura. Essa era a profissão de José, e não um fabricante de móveis. E por que isso influencia? Porque nós vemos Jesus, e a maioria da população vê Jesus como alguém que, erradamente, como pensavam que era seu pai, se ocupa em ocupar espaços na nossa vida. Um decorador. Esse sofá não está muito legal, vou mandar fazer um melhor. Essa mesa está muito pequena, vou mandar fazer uma maior. E as pessoas estão tendo Jesus na sua vida como um decorador, alguém que se ocupa de ocupar espaços, quando na verdade Jesus não se ocupa de ocupar espaços, mas sim de transformar estruturas, que era a profissão do seu pai. É tanto que a palavra do Senhor vai nos dizer que as palavras, os ensinamentos de Cristo, elas são hábeis na desconstrução de fortalezas. As palavras do Senhor vêm para nos ensinar, não para decorar a nossa vida, mas sim para mudar a nossa estrutura completamente. E nós vemos isso no Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem que José era marceneiro, mas não é. José é carpinteiro, e tem uma grande diferença. Nada contra os marceneiros, profissão honrada, mas a profissão de José era a carpintaria. Cristo vai dizer isso, e agora você vai notar a diferença. Lucas capítulo 6, do 47 em diante. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as praticas. É semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e lançou ali o seu alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Agora você vê que faz sentido Jesus falar sobre fundação, porque ele trabalhou junto com o seu pai nas obras. Jesus trabalhou com José, pelo menos até os seus 30 anos de idade, antes de iniciar o seu ministério. Irmãos, hoje é dia dos pais, e eu quero aqui trazer uma lembrança muito gostosa. Eu gostava de sair junto com meu pai, Agemir Talasca, nas cidades, lá na nossa cidade natal, e eu me orgulhava, aquilo me enchia o peito do pai passar e mostrar e falar: olha, aquela casa ali fui eu que construí, aquele prédio ali foi o pai que fez, aquele barracão lá foi o teu avô que fez. Isso me enchia de orgulho. E eu imagino, irmãos, aqui abra um parênteses, eu imagino Jesus pequenininho, junto com José, e olhando e dizendo: está vendo lá, Jesus? Foi o pai que fez. Aquela casa lá o pai trabalhou. No vigamento daquele muro lá o pai trabalhou. Na fundação daquele sobrado foi o pai que fez. Aquele telhado foi o pai que fez.
com aquelas ferramentas que você gosta de brincar. Dá para transformar a madeira bruta em uma casa bonita. Dá para transformar aquilo que está caindo numa fundação firme. E agora nós vemos Jesus falando de uma experiência própria, dizendo que o homem que ouve as suas palavras é semelhante ao construtor prudente que lançou a sua fundação sobre a rocha. Mas sabe o que foi mais bonito na minha vida? E eu acho que isso aconteceu com Jesus também. Foi que eu cresci. E eu só não comecei mais a ver aquilo que o Pai fez, mas sim aquilo que eu e o Pai fazíamos junto. E hoje eu posso passar com meus filhos em várias cidades do Brasil e dizer: está vendo aquela casa? Foi eu e o teu avô que fizemos. Está vendo aquele prédio? Foi eu e o teu avô que construímos. Está vendo aquele barracão? Fui eu e o teu avô que trabalhamos junto. E essa experiência Jesus teve com José. Jesus cresceu ali, trabalhando junto com o seu pai, pelo menos até os 30 anos. Devemos notar que muitas vezes queremos Jesus como decorador da nossa vida, quando na verdade Ele vem para desconstruir esses pensamentos que nós temos. O termo grego para carpinteiro é técton, e isso é um termo muito abrangente que significa inclusive construtor. Justino Marte, que foi um teólogo romano do século II, ele disse que Jesus Cristo também construiu arados e julgos. E aí faz sentido, porque quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, nós não vemos ali princípios de construção civil, mas nós vemos também um princípio de agricultura e daquilo que movia a agricultura da época, que eram os animais, e os animais, para puxarem o arado, precisavam de um jugo, e isso era feito pelo carpinteiro. Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja o que Jesus vai falar sobre arado em Lucas capítulo 9, versículo 62. Respondeu Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus falava daquilo no qual ele trabalhou junto com o seu pai. José foi um homem justo. Veja Mateus capítulo 1, versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la. Veja que justiça desse homem, mas a justiça desse homem não está ligada ao cumprimento das leis apenas. Esse homem era um pacificador. A Bíblia vai dizer que ele era justo. E se ele era justo, era porque ele cumpria a lei, sim ou não? Qual era a prerrogativa da lei para a mulher que era pega em adultério? Apedrejamento ou banição. Mas ele não quis exercer a sua justiça. Ele tinha o direito de receber o dote de volta que pagou a esposa e tinha o direito de vê-la ser apedrejada. Mas ele ponderou no seu coração em fugir secretamente. Essa justiça desse homem está mais ligada à benevolência. José era com certeza um homem pacificador. E antes de tomar essa atitude e deixá-la secretamente, Deus viu aquele homem pensando com isso. José olhou para Maria com misericórdia. E Deus então revelou o seu plano a José. E o versículo 20 do capítulo 1 diz que o anjo aparece e conta tudo a José. Jesus Cristo, por sua vez, abriu mão da sua glória em justiça. O justo pelos injustos. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 3,18: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados dos justos e pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus os fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. José foi um homem justo? Foi. Jesus também estava ali no caráter de justiça. Veja que nós não encontramos em Jesus apenas o reflexo da profissão do pai terreno, do pai adotivo, mas também do seu caráter. José foi um homem justo.
Jesus Cristo foi justo. José foi um homem obediente à voz de Deus. Quando o Senhor disse em Mateus 1:24, ele, naquele mesmo momento, tomou Maria como sua esposa, recebeu Maria como sua esposa, porém não teve relações sexuais com ela até o nascimento de Jesus Cristo. Mateus 1:24 e 25. José continuou sendo obediente, mesmo sobre sentença e perigo de morte. Depois da visita dos reis magos, Herodes viu que os reis enganaram ele, e Herodes baixou um decreto, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A Bíblia conta então em Mateus capítulo 2, do 13 em diante, que o anjo do Senhor falou com José na madrugada, era ainda escuro, disse: foge para o Egito, porque Herodes vai mandar matar as crianças. A Bíblia fala, irmãos, que esse homem deu um salto, arrumou as suas coisas, pegou a sua mulher e o filho e foi para o Egito. José, meus queridos irmãos, ao ouvir o aviso de Deus, dito pelo anjo, não pensou 2 vezes, ele agiu, ele obedeceu. Ele saiu ainda de madrugada, tomou a sua mulher e o recém-nascido, com certeza numa pequena montaria, e foi para o Egito. Que viagem! Imagine, irmãos, de Belém até o Egito, aproximadamente 500 quilômetros. José fez essa viagem de madrugada. Quantos dias viajando? Imagine o medo no coração daquele pai, porque foi baixado o decreto para matar todas as crianças. Mas José, como um homem de verdade, como qualquer homem de verdade, sentiu o peso nos ombros de ser o responsável, o protetor e o provedor da sua família. É muito interessante a provisão de Deus quando nós obedecemos. Lembra que um dia antes, quem estava na casa visitando Jesus? José e Maria, os reis magos. E eles trouxeram presente: ouro, incenso e mirra. Deus providenciou a provisão para aquela viagem, porque sabia que não daria tempo de José. José deixou a oficina para trás, José deixou as ferramentas para trás, José abandonou, ele simplesmente ouviu a voz de Deus, pegou a sua esposa, a criança, e foi para o Egito. Jesus também tem essa mesma obediência cega, ao dizer ao Pai no jardim do Getsemane: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas se não for, que se faça como o Senhor quer. Nós vemos que Jesus ele foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. José foi fiel, Jesus também foi. José foi fiel obedecendo a voz de Deus, foi fiel ao cumprir os seus propósitos e foi fiel à sua família. E Deus recompensou a fidelidade de José. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, fala que depois que Jesus nasceu, cresceu e a mulher passou do dia dos resguardos, José não poupou filho. José, ele encheu a sua aljava. Veja, em Mateus 13:55, não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas, e as suas irmãs não estão entre nós? Não sabemos quantas irmãs Jesus tinha, mas homens eram 4, Tiago e José, Simão e Judas. José foi fiel à sua família e viveu uma vida ao lado da sua esposa e pôde ver a sua descendência. Agora sim, esses filhos, Tiago e José, Simão e Judas, eram filhos humanos, 100% humanos, de José e Maria. Jesus Cristo é fiel. José foi justo, Jesus é justo. José foi obediente, Jesus foi obediente. José foi fiel, Jesus Cristo é fiel. Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É importante ressaltar, e já estou terminando, de que nós não podemos nunca comparar a justiça de Cristo com a justiça do homem. E nós não podemos comparar a obediência de Cristo com a obediência do homem, a fidelidade de Cristo com a fidelidade do homem. Mas quando nós estudamos, nós vemos aí que existe 2 pontos, ou 2 blocos
de atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis. José, no quesito dos atributos comunicáveis, ele foi um exemplo a se seguir. Ele foi justo, ele foi bom, ele foi amoroso, ele foi fiel. Ele cumpriu a promessa que o Senhor deu para ele cumprir. Nós podemos ver também a soberania de Deus e a bondade de Deus em escolher para o seu plano de salvação um casal, homem e mulher, José e Maria, para serem os pais dos seus filhos, do seu filho unigênito aqui na terra, José como pai adotivo. Para finalizar, para que você entenda essa tipologia, nós podemos analisar essa história da seguinte maneira: Maria é a parte humana de Jesus. Se Jesus se parecia com alguém, com certeza foi com Maria. Se o tom da pele de Jesus era o mesmo de Maria, a cor do cabelo de Jesus era o mesmo de Maria, a cor dos olhos provavelmente era o mesmo de Maria, porque Jesus foi gerado em Maria. Nós podemos olhar então que Maria é a parte humana. Cristo representa ali os escolhidos que precisam da salvação, aqueles que experimentarão a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a lealdade, a justiça e a graça. Cristo representa a humanidade, e José nessa história representa o próprio Deus, que recebe o Filho, adota o Filho, como diz em Romanos capítulo 8, como sendo seu próprio Filho. Veja a importância desse homem. O que nós podemos então concluir de tudo isso? O que é que José nos ensina de tudo isso que foi dito aqui? Como marido, José nos ensina a amar a nossa esposa, respeitar e proteger a nossa esposa, estar sempre presente. Lembre-se que quando os pastores vieram visitar, Maria não estava sozinha. José estava junto com ela desde o dia do casamento até o último dia que ele expirou na face dessa terra. Ele nunca abandonou a sua esposa. Como homem, José nos ensina a ser justos, bondosos, corajosos, obedientes e pacificadores. Como pai, José nos ensina a sermos presentes, mansos, protetores, provedores e amorosos com os nossos filhos. Um homem que não tem voz no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas nem por isso deixa de ser uma figura que tem tanto e muito a nos ensinar. José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo terreno do seu filho unigênito. O próprio Deus escolheu José para que fosse o seu pai aqui na terra. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, homem, pai, você foi escolhido por Deus para uma missão. Os seus filhos são seus filhos e não poderiam ser de mais ninguém. Você tem a responsabilidade sobre eles. Não lance nos lombos da sua esposa a responsabilidade e o privilégio que Deus lhe deu. Um feliz Dia dos Pais para todos os irmãos.